Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Quarta-feira, 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil e com chuva. O tempo instável comprometeu o desfile na Leste-Oeste, mas alguns grupos que estiveram por lá acabaram percorrendo algumas quadras da avenida e o Meio-Dia Paraná acompanhou. Vamos trazer também imagens históricas, cenas de antigos desfiles que você só confere aqui na RPC. Muito bom dia para você, veja o que mais é notícia, o que mais nossa equipe preparou para a edição de hoje. Um apagão na Zona Norte, acidente deixou milhares de imóveis às escuras. Um ano do Sergipe Inteligente, o que mudou, o que ainda não está funcionando no projeto que pretende modernizar uma das principais ruas comerciais de Londrina. Tem ainda os preparativos para a circulação de ônibus em pontos turísticos da nossa cidade. Mais uma reportagem da série sobre eleições, hoje explicando quais são as obrigações dos deputados. E as notícias do comércio, com shoppings abertos, o movimento nas estradas e as mudanças no tempo. Depois da chuva, vem dias quentes por aí. Agora, 17 graus em Londrina, é o Meio-Dia Paraná no ar e retornando logo após os comerciais. 11h50, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná deste 7 de setembro de 2022. Dia de tempo instável, com chuva forte no início da manhã, e isso fez a Prefeitura de Londrina decidir pelo cancelamento do desfile da Independência. Mais de 5.000 pessoas iriam participar. Catherine Tanã, bom dia, bom trabalho para você. Cancelamento de vez, desfile parcial, remarcação, como ficou? Oi, Alberto, ótimo dia para você, para todo mundo que está com a gente. Digamos que a gente teve o gostinho do que seria um desfile de 7 de setembro aqui na Avenida Leste-Oeste, em Londrina. Por que um gostinho? Porque logo depois da cerimônia, que começou às 9 horas da manhã, onde o pessoal cantou o hino nacional, também houve o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina, alguns grupos que iriam participar do desfile oficial e vieram acompanhar essa cerimônia às 9 horas, se animaram. E mesmo debaixo de chuva, caminharam rapidamente por um trecho de um quarteirão para não passar em branco esse dia que comemora a independência do Brasil, inclusive os 200 anos. Mas ó, foi debaixo de chuva e foi muito rápido. O trânsito chegou a ficar impedido por um quarteirão nos dois sentidos, mas já está tudo normal por aqui, veículos seguem tranquilamente e a estrutura utilizada para essa cerimônia já está sendo desmontada um pouco, ainda está por aqui, mas banheiros sendo retirados e também a parte já de câmera, de som, também sendo retirado daqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes e entrevistas. Ok, então daqui a pouco a Catherine detalhando como foi esse desfile parcial do 7 de setembro aqui em Londrina. Um homem morreu em um acidente na PR-170. Foi ontem à tarde, ali na região de Rolândia. O caminhão carregado com areia seguia para Rolândia e o carro no sentido contrário. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da tarde num trecho de reta. Aqui a pista é simples e a ultrapassagem proibida. O motorista do caminhão, que não se feriu, contou aos bombeiros que não houve ultrapassagem, que o carro branco de repente invadiu a pista contrária. Ele disse ainda que tentou desviar, mas foi tudo muito rápido e não conseguiu. O veículo bateu no canto esquerdo da cabine do caminhão. Dentro do carro havia um casal. A mulher conseguiu sair sozinha, apenas com um ferimento na mão. O motorista ainda estava com vida quando o socorro chegou, mas não resistiu e morreu antes de ser retirado do veículo. A mulher contou aos bombeiros que estava dormindo, só acordou com o barulho da batida. A esposa dele, graças a Deus, saiu sem muita gravidade ali. Ela teve um corte ali na região do punho ali, que vai necessitar sutura. Ele ali acabou tendo uma pancada bem forte ali na região da cabeça. O trânsito ficou lento no local e foi parcialmente direcionado para uma estrada rural que passa ao lado da rodovia.
O motorista do caminhão fez testes de embriaguez que teve resultado negativo e, por isso, ele foi liberado em seguida pelos policiais. Também no trânsito, um carro ficou completamente destruído depois de um acidente ali no viaduto da PR-445 com a BR-369, entre Londrina e Cambé. Foi na madrugada de hoje. O veículo com placas de Cambé saiu da pista e só parou depois de bater contra as árvores que ficam às margens da rodovia, ali na parte de baixo do viaduto. A batida foi tão forte que o motor do carro foi arrancado. Nenhum motorista ou passageiro foi localizado no local para dar explicações. Hoje pela manhã, também tivemos acidente perto de Santa Amélia, na região de Cornélio Procópio. Um jovem de 18 anos morreu após perder o controle da direção desse carro, que bateu contra várias árvores. Parte da zona norte de Londrina sofreu um apagão durante a noite passada. A falta de eletricidade foi provocada por um acidente. Vanessa Navarro, bom dia, bom trabalho para você. Como foi esse acidente? Quais as consequências aí para quem mora e trabalha na zona norte? Bom dia para você também, Alberto. Um ótimo feriado, ótima quarta-feira para todo mundo. Olha, esse acidente ele ocorreu na Avenida Saúl Elquinde, na zona norte da cidade, bem em frente ao cemitério Jardim da Saudade, só que na pista contrária, aquela que vai no sentido Ibiporã. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu num poste que também tinha um transformador. E aí isso provocou um apagão que se estendeu por vários quarteirões próximos ao local do acidente. Dezenas de imóveis entre casas e também empresas ficaram sem energia elétrica. Algumas empresas tiveram que usar gerador para não ficar sem luz. E também houve transtornos no trânsito, complicado por conta de alguns semáforos que pararam de funcionar e também porque o trânsito na própria Avenida Saúl Elquinde, claro, ficou bloqueado, até porque havia muita fiação elétrica ainda espalhada pelo chão. O radialista Kleber Pontes passou por lá ontem e registrou alguns desses transtornos, o que ele viu, a cena pós-acidente. Confira. Do lado de lá, os postes estão ok. Do lado de cá, não. E aí, isso vai até a rotatória ali da rodovia e depois segue até lá onde tem toda a movimentação. Bom, agora, a prioridade logo após o acidente foi garantir a integridade dos ocupantes do caminhão. Eram 3 homens, esse caminhão que era de Cambé, e nesse sentido fez bastante diferença o fato de que o próprio motorista foi quem ligou para os bombeiros. E ali mesmo, naquele momento, então, os bombeiros orientaram, olha, não saiam do caminhão, porque ele pode estar energizado, né, por conta desse tipo de incidente, e há risco de choque elétrico. Então, eles aguardaram a chegada dos bombeiros, que inclusive tiveram que retirá-los pelo para-brisas, mas felizmente ninguém ficou ferido e, claro, também foi evitado então esse incidente maior, né, incidentes de choque elétrico. Então, desde ontem, né, desde do acidente, né, que ocorreu ali entre o fim da noite de ontem, o início da madrugada, o pessoal está trabalhando para tentar garantir primeiro a segurança e depois também restabelecer a energia elétrica. Olha só o que a Copel nos informou agora há pouco, que na hora do acidente chegaram a desligar 1.500 domicílios, só que 15 minutos depois já começou a recomposição gradual do fornecimento para reduzir o trecho que foi afetado e neste momento há 14 imóveis sem luz nas proximidades do local. Então, 2 empresas contratadas pela Copel estão desde cedo trabalhando para trocar o poste, o transformador, retirar a fiação que ficou exposta por ali. Por conta disso, a Avenida Saúl Elquinde, agora há pouco nos informaram que também ainda estava bloqueada e até o início da tarde está previsto o término desse trabalho. Alberto, embora sejam poucos imóveis, é uma lástima para quem acaba ficando sem luz no feriado. Ainda bem, por ser feriado, né, menos imóveis funcionando, os imóveis comerciais pelo menos, mas fica aí a paciência que tem que pedir para o pessoal que está sem energia elétrica em pleno feriadão, né? É um transtorno nesse começo de feriadão, né? Mas agora a situação já sendo regularizada. Obrigado a Vanessa, que pela manhã também acompanhou esse tempo chuvoso em Londrina, chuva em todo o Paraná, na verdade, né? Esse tempo aí, essa virada no tempo já era aguardada, essas áreas de instabilidade. Eu trago para você aqui no mapa já, aqui na tela, como está a quarta-feira, esse feriado no nosso estado. Olha só, chuva em todo o Paraná, essa parte em azul mais escuro, pegando Ponta Grossa, Curitiba e Litoral, com chuva mais intensa.
Aqui no norte do estado, essas pancadas de chuva e ainda com risco de temporais ao longo das próximas horas. Com essa instabilidade, o dia começou com mínimas de 12 graus em Rolândia e Apucarana e de 13 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. As máximas até que se elevam razoavelmente, chegando aos 25 em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e 28 em Bandeirantes. Pode chover tanto à tarde quanto à noite nessa quarta-feira. É assim também em Londrina. A indicação aqui de que durante a tarde o tempo começa a firmar, mas ainda há possibilidade sim de pancadas de chuva. Tempo mais firme efetivamente no comecinho da noite. A máxima hoje é em Londrina, chegando aos 26 graus. Nesse momento, termômetros estão marcando apenas 17 graus. E esse tempo chuvoso acabou comprometendo desfiles em várias cidades, dentre elas em Londrina. Mas o Meio-Dia Paraná revirou os arquivos para resgatar outros desfiles de 7 de setembro aqui em Londrina. Fotos e imagens de arquivo ajudam a mostrar a trajetória do 7 de setembro em diferentes pontos de Londrina. Os desfiles marcaram época em diferentes regiões da cidade. Dentre eles, a recém-inaugurada Avenida 10 de Dezembro na década de 70. No começo da década de 80, o desfile foi realizado por alguns anos na Avenida Higienópolis. Uma das edições, a de 1983, aconteceu em meio a uma pancada e outra de chuva, como acompanhou Dulcineia Novaes. O colégio Professora Maria do Rosário Castaldi manteve firme a decisão de desfilar, apresentando carros alegóricos que simbolizavam as áreas profissionalizantes de agropecuária, prática de escritório e saúde. Em meados dos anos 80, o desfile mudou de endereço novamente. Foi para quadras da Avenida JK. A cidade acordou cedo para ver o desfile de 7 de setembro. O que o público mais gostou foram as demonstrações das bandas marciais da cidade, que deram um grande show. Na década de 90, a concentração começou a ser transferida para a Avenida Leste-Oeste, inicialmente num trecho perto do Terminal Central. Em 1999, o 7 de setembro foi no Estádio do Café, com arquibancadas cheias. O desfile teve paraquedistas e presença de atletas que tinham conquistado medalhas no Pan-Americano. Nos anos seguintes, o desfile foi se consolidando na Avenida Leste-Oeste, nas quadras entre a Pernambuco e a Rio Branco. E é assim até os dias atuais. O último foi em 2019. 2020 e 2021 não teve por causa da pandemia. E agora, devido à chuva. É o nosso arquivo, são imagens que você só confere aqui na nossa RPC. É o Meio-Dia Paraná contando a história de Londrina e da região através desse baú de informações aí guardado no nosso SEDOC, na nossa central de documentação da RPC. E oficialmente, já dissemos no início do jornal, não tivemos desfile hoje, mas a própria Catherine já comentou que algumas pessoas não quiseram perder a viagem, né? Tinham ido até a Leste-Oeste e improvisaram um desfile ali em um curto percurso da avenida. Catherine está aqui ao vivo mais uma vez e conta para você como foi essa manhã chuvosa de 7 de setembro ali na Avenida Leste-Oeste. Alberto, era por volta das 6h30 da manhã, quando um áudio da Secretaria de Educação, da secretária, de Educação aqui do município, distribuído por meio de um aplicativo de mensagens, avisava sobre o cancelamento do desfile de 7 de setembro. O terceiro ano consecutivo sem ter o desfile com tudo que prevê o script, Aquele desfile em que realmente há muitas entidades participantes, crianças, adolescentes, desfilando por várias e várias quadras da Avenida Leste-Oeste. No áudio, ela já dizia, que por conta da chuva, do risco de novos temporais que atingiram a cidade durante toda a madrugada, eles optaram pelo cancelamento até para evitar qualquer risco para as pessoas participantes, tanto os que iriam desfilar, como para quem viesse acompanhar todo o desfile, uma vez que eram esperadas cerca de 6.000 pessoas desfilando e outras 10.000 pessoas acompanhando, vendo esse desfile como público.
aqui no local. A gente conseguiu conversar com a secretária um pouco depois, explicando justamente essa decisão de não adiar, de efetivamente cancelar e só deixar um próximo desfile para o ano que vem. Olhem só. Nós esperamos até o final, cancelamos o desfile às 6h30 da manhã. Naquele momento tinha muita chuva, trovoada, raio, enfim, e tinha alerta da Defesa Civil. Primeiro que é a data, né, exatamente, da independência, é o bicentenário esse ano, e para fazer em outro dia não faria muito sentido, e além de toda a mobilização, com os servidores teria que fazer num domingo, aí tem uma outra esfera de trabalho, porque são mais de 60 instituições envolvidas, a gente tinha 6.000 pessoas inscritas para desfilar. Em 2019 a gente teve 4.000, então já tinha uma expectativa de público maior, de mais pessoas aqui, mas a gente entendeu que por segurança era melhor cancelar mesmo. Mas nem tudo foi cancelado, né? Por volta das 9 horas da manhã, ocorreu uma cerimônia aqui na Avenida Leste-Oeste, entre as ruas Amapá e Belém. E aqui, debaixo, melhor dizendo, dessas tendas, a gente teve o hino nacional cantado pelas pessoas que vieram até aqui, também o hino da independência e o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e também de Londrina. Uma cerimônia rápida que durou 20 minutos entre forças de segurança, representantes do poder público e também algumas entidades que iriam desfilar. Não puderam oficialmente, mas assim que a cerimônia terminou, a chuva ainda persistia ali de maneira mais branda, mais fraca, eles se animaram e foram realmente para o meio da rua aqui na Leste-Oeste e por um quarteirão eles acabaram fazendo valer a programação do desfile. Foi muito rápido, só passaram mesmo por esse trecho entre a Amapá e a Belém, já se despediram, mas olha, já valeu realmente para sentir um gostinho do desfile de 7 de setembro. A gente até conversou com alguns adolescentes que estavam naquela expectativa de participar, não iriam participar, ficaram ali tristinhos e também depois eles conseguiram, né, mesmo debaixo de chuva, e ainda outros que participaram com alegria do desfile hoje, ainda que tão rápido e num trecho curto. Vamos ouvir. A gente queria muito desfilar, porque a gente treinou, né, esses dias atrás, e a gente tava com uma esperança muito grande de a gente conseguir. Só que por causa da chuva a gente não conseguiu, mas estamos aqui para cantar um hino. Não deixaram de vir? Não deixamos de vir. Mesmo chovendo, caindo pedra, a gente vem. A gente está se preparando há bastante tempo para isso. Todo ano a gente desfila em Apucarana e essa vez a primeira vez em Londrina. Aí nos preparamos e estamos aqui pronto. Chuva, sol, pra gente não tem dessa. Não teve desfile, mas vocês desfilaram. Estamos aí, se cair um toró, nós estamos debaixo. O pessoal se preparou e fez valer, né? Bom, por aqui, Alberto, o pessoal que está acompanhando Meio Dia Paraná, a estrutura, como a gente mostrou bem no início do jornal, já está sendo toda desmontada. Foi uma estrutura bem menor, mas já está aqui. Eles estão retirando tudo. Tem um caminhão que o Ademir vai mostrar pra gente. Eles estão guardando as caixas de som. Daqui a pouco também as tendas vão ser retiradas daqui. E mais cedo houve um bloqueio também no trânsito, nessa quadra onde a cerimônia aconteceu, entre a Amapá e a Rua Belém, na Leste-Oeste. Mas agora já segue tudo normal, veículos passam nos dois sentidos, não há qualquer bloqueio e o nosso desfile de 7 de setembro foi esse aí que a gente mostrou, uma cerimônia rápida e o pessoal corajoso que enfrentou a chuva e falou o quê? A gente se preparou, roupa bonitinha ali, a gente ensaiou, a gente vai fazer valer. Poucas pessoas, mas felizmente a gente teve esse momento de comemoração da independência do Brasil aqui em Londrina. Desfile de verdade, Alberto, completo, agora só no ano que vem. Assim a gente espera, né? Se a chuva não vier de novo. Tá certo, tá certo. Em Londrina, o desfile não será remarcado. Foi aquela cerimônia que tivemos hoje pela manhã e está cancelado de vez. Já na região, eu vou da Kathleen Tanan agora para a Mônica Dal. Na região, temos diferentes definições em relação ao cancelamento e remarcação dos desfiles. Mônica, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, Alberto. Uma boa tarde a você, boa tarde para todos. Desde ontem, por conta desses alertas de chuva forte e também tempestades, algumas prefeituras da nossa região já começaram a anunciar que esses desfiles seriam cancelados ou até mesmo adiados. E hoje essa chuva se confirmou em alguns locais. A gente viu a Catulinha mostrando, né, a situação do desfile aqui em Londrina, que essa chuva acabou atrapalhando, mas teve gente que não desistiu. A gente tem uma tela agora que mostra então a situação em
algumas cidades aqui da nossa região. Em Rolândia, então, por conta do mau tempo, o desfile foi adiado para domingo. Já em Arapongas, foi cancelado e agora a prefeitura estuda uma nova data. Em Apucarana, eles não desistiram, adiaram esse desfile para começar a partir das 2h30 da tarde. Em Cornélio Procópio, o desfile foi adiado para este domingo, próximo domingo, e em 1º de maio também o desfile foi adiado para o próximo domingo. A gente percebe que aqui em Londrina, né, Alberto, o tempo já está começando a abrir, um solzinho aparece uma hora, depois some de novo, mas se o tempo abrir, a gente vê que em algumas cidades esse desfile do 7 de setembro ainda vai acontecer. Muita gente na expectativa, houve esse tempo difícil aí da pandemia, que os desfiles não puderam ser realizados e agora essa chuva vem atrapalhando, mas claro que a gente vai seguir de olho até mesmo para passar novas informações que aparecerem aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, Mônica, obrigado. Lá no G1 tem uma cobertura, um detalhamento, até porque outras cidades do Paraná tiveram desfile hoje pela manhã. O caso, por exemplo, de Curitiba, está aqui imagens de Curitiba, o desfile ali na Avenida Cândido de Abreu, que fica no Centro Cívico, que concentra a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Curitiba e também o Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. O tempo está instável em Curitiba, mas ao longo da manhã a chuva deu uma trégua, permitindo que forças policiais, entidades e escolas participassem aí desse momento, marcando os 200 anos da independência do Brasil. Lá no G1 tem mais imagens também para você conferir e acessar. Ainda sobre essa data, sobre o 7 de setembro, temos participações já de telespectadores, começando com o Lino, contando da saudade dos desfiles na Avenida Paraná. Ele conta que desfilou ali com a bandinha da Guarda Mirim nos anos 50, saudoso maestro Arlindo Tofano. Também participação do Márcio Vendrametro. Saudades de quando eu desfilava em 7 de setembro como aluno de um colégio de Marilândia do Sul. Tempo bom, tá aí nossos telespectadores compartilhando suas lembranças, estimulados aí por aquele material bacana de arquivo que nós trouxemos no início do Meio Dia Paraná. Se você perdeu, daqui a pouco vai estar no Globoplay para ver, rever e compartilhar. 12:10. Hora da segunda reportagem da nossa série sobre as eleições. Hoje você vai conferir o funcionamento do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Como são eleitos os deputados federais e estaduais e quais são as funções que eles devem desempenhar. O sistema de eleição por voto proporcional é usado para as vagas de deputados federal e estadual. Para conquistar uma vaga, é preciso que o partido ou a federação atinjam o chamado quociente eleitoral. Vamos tomar como exemplo a votação para deputados federais. Supondo que nas eleições deste ano o Paraná some 4,5 milhões de votos válidos. Isso porque brancos e nulos não entram nessa conta. São automaticamente descartados pelo sistema eleitoral. Essa quantidade de votos válidos será dividida por 30, que é a quantidade de deputados federais do Paraná. Nesse exemplo, nós teremos um número de 150 mil votos, que vai ser representado por esse saco de feijão. Essa será a meta, a quantidade de votos necessária que cada partido ou federação partidária formada por um ou mais partidos precisará atingir para ter pelo menos uma cadeira garantida. E aí é feita uma segunda conta, a do quociente partidário. Conforme a quantidade de votos que os partidos ou federações fizerem, eles terão direito a mais cadeiras. Por exemplo, se um partido somar 300 mil votos, ele terá direito a 2 vagas. E aí os candidatos mais votados dentro desse partido terão maior peso, serão eleitos. O cálculo é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Antes do início da votação temos a zerésima, mostrando que a urna não tem nada, e ao final o boletim de urna mostrando quais candidatos tiveram votos e quantos votos tiveram. Para este professor de Ética e Filosofia Política, é importante que o eleitor analise o partido que o seu candidato pertence e também que esse partido tenha coerência com os ideais propostos. O grande problema nosso é que nós votamos nas pessoas. Nós desconsideramos o partido político ou os partidos políticos. Então isso gera o quê? Um certo atrito da parte do eleitor, da parte do cidadão, porque ele vota no candidato.
o partido político ou os partidos políticos deveriam ter o quê? Uma coesão melhor do ponto de vista ideológico para demarcar essas diferenças para o eleitor deste e daquele partido, né? E os próprios partidos políticos, infelizmente, eles não têm essa demarcação. As coligações partidárias não podem mais ser realizadas para votação proporcional, para a eleição de deputados, por exemplo. Mas um ou mais partidos podem se reunir nas federações partidárias. Essa regra estará valendo pela primeira vez nas eleições deste ano. Esta união tem um prazo determinado por lei e funciona como um corpo só, em que o líder responde por todos. E a federação partidária ela impõe o quê? Ela impõe que haja, sim, uma união entre vários partidos para concorrer ao pleito eleitoral, mas essa união ela deve permanecer durante o próprio mandato. Enquanto que, no tocante à federação, perdurará por toda a legislatura, ou seja, 4 anos no mínimo, a coligação ela é efêmera, tem termo final no encerramento do processo eleitoral. A penalidade seria a perda do direito ao fundo partidário. Aquele que se desmembrar poderá perder o fundo partidário. Como o fundo partidário interfere diretamente nas campanhas e no financiamento dos partidos políticos, a federação pode funcionar como uma costura para que essa colcha de retalhos de parcerias entre partidos tenha uma boa duração. Na reportagem de amanhã, vamos falar do Senado Federal. O que faz um senador? Como é a votação para a eleição desse cargo? É o que você confere nessa quinta-feira, aqui no Meio Dia Paraná. E daqui a pouco, colado no Meio Dia Paraná, tem o Globo Esporte, que hoje destaca a classificação do Atlético para a final de mais uma Libertadores. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com Libertadores. O Atlético elimina o bicampeão Palmeiras e vai à final da competição depois de 17 anos em busca do tão sonhado título. O Palmeiras saiu na frente, abriu 2-0, mas o Furacão com Pablo conseguiu trazer esperança para o Atlético e concretizar a vaga, a grande decisão em Guayaquil. A gente mostra os bastidores da partida, o que de melhor rolou nesse jogão em São Paulo e, claro, a festa da torcida em São Paulo e a recepção ao time em Curitiba. Tudo isso depois do Meio Dia Paraná. E ainda nessa edição você vai ver os preparativos para a circulação em Londrina de ônibus que irá percorrer pontos turísticos da nossa cidade. Próximo bloco tenho também Vanessa Navarro, que já antecipa um dos seus destaques. Pois é, Alberto, a gente vai mostrar ao vivo para vocês como é que está o movimento nos shoppings neste feriado e também uma ação da saúde que aproveita justamente o movimento por aqui hoje. Vacinação contra a poliomielite. O pessoal saiu dos postos de saúde e veio aproveitar aquelas pessoas que estão passeando para tentar aumentar a cobertura dessa vacina tão importante. Daqui a pouco os detalhes para vocês. Depois dos comerciais também, como está um ano depois o projeto Rua Inteligente e Tecnológica da Sergipe. Uma reportagem com praças e edifícios que tem nomes que homenageiam a independência do Brasil em Londrina. Ao vivo, a BR-376, trecho que corta a Apucarana, um feriado chuvoso, bem no meio da semana, é de tranquilidade nesse momento nas rodovias. Pouca gente viajando nas estradas da região, até porque quinta e sexta é dia normal de trabalho por aqui. Em Apucarana, agora, 16 graus. Meio-dia e 19, de volta com o Meio Dia Paraná, nesse feriado de 7 de setembro, com comércio de rua fechado, mas shoppings abertos, só que com horários diferenciados se comparado a outros dias da semana. Vanessa Navarro está num dos shoppings de Londrina acompanhando o movimento e trazendo a programação para você. Alberto, nos maiores shoppings aí da cidade já tem movimento nesse horário, bastante gente aproveitando para vir almoçar, trazer a família, a gente vê muitos pais com filhos também, ainda mais com esse tempo chuvoso, os shoppings acabaram realmente sendo a alternativa de passeio nesse feriado. Até porque nos grandes shoppings aí da cidade, as áreas de lazer e alimentação estão abertas desde as 11 da manhã e vão até as 10 horas da noite. Esses shoppings também anunciaram que vão estar com lojas abertas, está autorizado
limitado, pelo menos, das 2 da tarde até as 8 da noite. Aí depende de cada comerciante abrir ou não. E o que está rolando também em pelo menos 3 shoppings aqui de Londrina hoje é uma ação diferente do pessoal da saúde que trouxe a vacinação da polio para os shoppings. Equipes da Secretaria de Saúde estão aqui no Shopping Catuaí, também no Londrina Norte Shopping e no Boulevard hoje, para vacinar as crianças que passarem por aqui de 1 a 4 anos contra a polio. Uma maneira de aumentar a cobertura da vacinação em Londrina, que ainda está em 25% do público-alvo, abaixo até dos índices nacionais, né, que também estão baixos, tanto que a campanha em todo o país já foi prorrogada até o fim do mês. Então, quem passar por aqui vai poder aproveitar a oportunidade no meio do passeio para vacinar as crianças. Se puder já vir aqui sabendo da campanha, trazendo a carteira de vacinação, documento pessoal, ótimo. Mas se não, conversa aqui com o pessoal que eles vão ver como é que está a situação, perguntar para os pais, né, o que já foi aplicado de vacina, ver a idade e tentar encaixar então a vacinação. Oficialmente começa 1 da tarde, agora há pouco veio uma família aqui, por exemplo, pediu para vacinar, estavam com 2 crianças, eles já vacinaram para não perder a chance. O pessoal falou aí da responsabilidade que tem então com os filhos, né? Essa ação vai até às 7 da noite, a prefeitura já avisou que se der certo, eles podem repeti-la no fim de semana, no sábado. Só reforçando para vocês o que abre e fecha nesse feriado, então a gente tem comércio de rua fechado, shoppings abrindo as lojas agora a partir das 2 horas, bancos, escolas, órgãos públicos e postos de saúde hoje fechados, transporte coletivo circulando com tabelas de horários de domingo, coleta de lixo hoje está funcionando normal e a coleta de recicláveis está trabalhando com escalas alteradas. Informações completinhas sobre horários de funcionamento de vários serviços hoje você encontra no G1. A gente tem uma entrevista, o pessoal conseguiu separar rapidinho aí para vocês com essa família que aproveitou para vacinar os filhos. Veja aí. Já sabíamos, mas também foi uma coincidência que a gente veio almoçar aqui no shopping e aí aproveitamos para vacinar. A gente viu mais do que nunca aí nessa pandemia que as vacinas salvam vidas. Então, sim, nós vacinamos nossos filhos, estamos sempre com a carteira em dia e agora mais uma oportunidade de colocar aí, né, essa vacinação em dia tão importante. Shoppings, então, abertos nessa quarta-feira e a vacinação especificamente vai até às 7 da noite. Esse 7 de setembro de 2022 marca os 200 anos da independência do Brasil. Ao longo do tempo, a data se tornou representativa também como nome de ruas, avenidas, praças e parques pelo país. Em Londrina não foi diferente, mas sem o destaque de outras grandes cidades. Na esquina das ruas João Cândido com Piauí, uma praça no caminho diário das pessoas. Muitas que nem se dão conta da história relacionada a este espaço. O nome, Praça 7 de Setembro. Bem no meio da praça, uma imagem de Nossa Senhora, uma das marcas da tradição religiosa da cidade, mas sem qualquer relação com o histórico político. Distante dali, na Vila Recreio, outra praça, a da Independência. Um ambiente bem arborizado, frequentado principalmente pela vizinhança na Rua Tietê. Praça da Independência, mas, para a maioria da população, tão somente a pracinha da Vila Recreio. A lista de homenagens patrióticas tem ainda a Praça Dom Pedro I, na esquina das avenidas Tiradentes com Maringá. O nome da praça se popularizou nos últimos tempos com as obras de revitalização, mas a própria vizinhança raramente se refere ao espaço com o nome de Dom Pedro. Ao contrário de outras grandes cidades, Londrina não tem ruas ou avenidas com os nomes ligados à independência do Brasil. Homenagens eternizadas ao longo das décadas que o Meio-Dia Paraná faz questão de relembrar. No centro tem também um prédio com o nome de Edifício Independência, tem outro Edifício Dom Pedro, enfim, nomes aí que acabam eternizando essa data tão representativa no nosso país. Meio-Dia Paraná de olho também em outros assuntos que mexem com a rotina da nossa cidade. Nesse mês agora de setembro, está completando 1 ano do projeto Rua Inteligente da Sergipe. É uma proposta de modernização do monitoramento do tráfego, mas há outros serviços associados. Catherine Tanan, qual o balanço até agora e o que mais vem aí ao longo dos próximos meses? Bom, Alberto, só para a gente começar relembrando, né, o que inclui essa questão de uma Sergipe inteligente. Estamos falando de uma estrutura mais moderna. A gente tem a instalação, a gente teve, na verdade, né, há 1 ano, a instalação de 2
em 2 cruzamentos de semáforos considerados inteligentes, com câmeras que auxiliam aí na contagem de veículos, na identificação de placas e também para auxiliar na abertura e fechamento com mais eficiência, de acordo com o fluxo do momento. Temos também 5 luminárias que têm câmeras e que auxiliam na identificação, por exemplo, de pessoas que estejam sendo procuradas pela polícia, identificam também se há alguma ação criminosa acontecer. E durante a pandemia foi possível, inclusive, verificar se as pessoas estavam utilizando máscara de proteção naquele período em que havia a obrigatoriedade desse item. Além disso, temos também a botoeira, né? Quem não lembra dela? Instalado justamente nos 2 semáforos considerados inteligentes, nos cruzamentos com a Avenida São Paulo e também a Avenida Rio de Janeiro. Eles não têm mais aquele áudio que auxilia os deficientes visuais, mas a ideia é que esse áudio retorne de uma maneira diferente, até porque gerou bastante reclamação e é por isso que hoje a gente tem a botoeira para que eles atravessem com maior segurança, mas a gente não escuta nada, que era justamente o objetivo, auxiliar os deficientes visuais a atravessarem a Rua Sergipe. A ideia é que dentro aí de 15, 20 dias, a gente tenha, de fato, o funcionamento de tudo isso aqui para nossa cidade. E como assim? É que a responsabilidade do cuidado, de todas as imagens que são captadas, ainda está nas mãos da Itaipu, empresa que encabeçou esse projeto no início, lá em setembro do ano passado. E dentro deste mês, tudo isso deve passar para as mãos oficialmente do município. E aí sim, a gente vai ter um uso melhor de toda essa estrutura que, olha, custou caro e até agora, segundo os comerciantes, ainda não viram um avanço tão grande de toda essa estrutura colocada por aqui. A gente ouviu, inclusive, um dos representantes da CTD, empresa que vai ficar responsável por todo esse projeto da Sergipe Inteligente. Olhem só. Com o sistema de luminárias, nós temos câmeras que reconhecem pessoas. Com isso, tem um banco de dados integrado com as forças que conseguem fazer o monitoramento e também a identificação de pessoas. O sistema já vem funcionando, mas em caráter experimental. A ideia agora é a gente deixar à disposição para a guarda consumir esse banco de dados. Um próximo passo é expandir o projeto de mobilidade para que de fato melhore a mobilidade aqui em Londrina. Temos também a possibilidade de começar a agregar também valor para os lojistas, né? O sistema de luminárias prevê a possibilidade de dar Wi-Fi para a população e com isso a gente conseguir gerar algumas informações para os lojistas, número de pessoas que passam, quanto tempo passa na frente das lojas. Então são outras tecnologias que podem ser acopladas nesse sistema que nós já estamos. Segundo o Pedro, ainda este mês a gente deve ter avanços nesse projeto, que inclusive está presente também na Praça Dom Pedro, que fica na Avenida Tiradentes, aqui em Londrina, e que a gente citou agora há pouco aí na reportagem por conta do nome histórico, né? Tem também toda essa parte vai ser disponibilizado Wi-Fi, tem também câmeras de monitoramento que também estão dentro desse projeto de cidade inteligente, que deve também ser estendido para outras vias da cidade, mas nenhum outro local específico foi citado pelo Pedro. Além disso, a gente conversou com os comerciantes aqui da Sergipe, até para entender, né, como a gente citou, eles dizem que o projeto é muito interessante, mas que eles ainda precisam de mais para garantir a segurança de todos eles, uma vez que diariamente há furtos sendo cometidos nos comércios por aqui e ações de vandalismo de uma maneira em que eles nunca viram antes. Olha só o que disse o Nasser, um dos comerciantes aqui dessa importante rua comercial aqui da nossa cidade. Olha, a Rua Inteligente é um grande passo para a modernidade, né? Em questão da segurança, em questão da inteligência, de tudo, pontos e pontos positivos. Só que nós ainda temos muito a melhorar para aproveitar tudo isso, né? Então um trabalho desse tem que ter conjunto outros trabalhos aqui na rua, em questão de preservação, em questão de adaptação e tudo que falta ainda para a gente poder aproveitar um conjunto de tudo isso, né? Segurança hoje dói, né? Infelizmente, é lamentável a situação hoje da Rua Sergipe, não só a Rua Sergipe, como o centro inteiro, né? Hoje você tem todo dia um comerciante reclamando de que o estabelecimento dele ou foi vandalizado ou foi furtado, foi invadido. Então não há um trabalho na questão de fiscalização, preservação, né, para que isso tudo continue.
Sobre a questão da Sergipe Inteligente, o Pedro comentou com a gente, ele que é da CTD, que todo o monitoramento vai ser feito pela Guarda Municipal. Inclusive, na central de monitoramento da Guarda, que já existe hoje, que são monitoradas câmeras da própria Guarda de Trânsito, já existem alguns telões separados que vão servir para o monitoramento das câmeras que estão aqui na Rua Sergipe e também na Praça Dom Pedro, assim que tudo isso vier para a responsabilidade do município, como a gente comentou ainda dentro deste mês. Sobre a segurança, a PM informou o seguinte, que a maior parte dos furtos e as... A da Cátulo Lintanã, a gente daqui a pouco atualiza então essa nota aí da polícia em relação às cobranças dos comerciantes. Vou convidar você agora que está de folga, aproveitando o Meio Dia Paraná, para acessar o nosso aplicativo Você na RPC, porque já há alguns dias tem uma nova funcionalidade, é o Recicla, um projeto que ajuda na destinação correta de materiais que não podem ir para o lixo comum. Ali você encontra locais para fazer o descarte, por exemplo, de eletrônicos, lâmpadas, pilhas e pneus. Você clica no ícone e lá aparece, portanto, uma lista de locais. Você escolhe o mais perto da sua casa, justamente para fazer o descarte correto e colaborar com o meio ambiente. Vale a pena aí aproveitar o dia de folga para acessar o nosso aplicativo e conferir essa funcionalidade. Agora, 12h31, depois do intervalo, você vai ver os preparativos para a circulação em Londrina de ônibus que irão percorrer pontos turísticos. Agora, ao vivo, imagens de Curitiba, que terá feriadão para muita gente. Além de hoje, amanhã também é feriado por lá, dia da padroeira. E certamente quem pode vai emendar o descanso ou os passeios ao longo do restante da semana. Em Curitiba, tempo fechado, 17 graus agora na capital. Aqui em Londrina, 18 graus nesse momento. O uso de ônibus para passeios turísticos em capitais e cidades como Gramado e Foz do Iguaçu já virou rotina. Em Londrina, também temos preparativos em andamento e hoje cedo a equipe da Vanessa Navarro foi em busca de mais informações. Vanessa, o que vem por aí? Olha, Alberto, uma parte desse projeto já foi apresentada pela Prefeitura meses atrás. A gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná, que é um ônibus, né, com vista panorâmica que vai rodar pela cidade no Natal. Agora, o que está chamando a atenção agora, que a gente quer compartilhar com vocês, é um ônibus bem diferente, que está numa garagem lá na Via Expressa, né? Chama aí a curiosidade de quem passa por lá, porque é um ônibus no estilo londrino, aqueles ônibus que circulam lá na capital da Inglaterra, e ele traz inclusive uma placa falando que vai servir para um city tour. O responsável por esse ônibus é o mesmo daquele outro que já foi apresentado pela Prefeitura, como eu comentei. A gente conversou com ele, né? Tentamos tirar algumas informações de como é que vai ser isso. Ele falou que ainda não pode passar detalhes, porque tem um compromisso de antes apresentar oficialmente esse ônibus para a Prefeitura, para a CODEL, e ele ainda está finalizando alguns reparos. O que a gente sabe, conseguimos apurar, é que ele foi comprado de um colecionador lá de São Paulo, é uma réplica dos ônibus londrinos, e a ideia é que ele rode pelas ruas da cidade, fazendo esse city tour, junto com aquele outro ônibus lançado em junho. Esse outro ônibus, né, ele já está pronto então para rodar, ele é aberto na parte superior, as pessoas vão poder ali rodar pela cidade, sentindo o ar fresco e vendo os atrativos de Londrina. Uma ideia, né, que já é feita em várias grandes cidades, a gente até, o Alberto mencionou aí Gramado, Foz do Iguaçu, a gente pode lembrar de Curitiba, São Paulo também. A gente conversou com a CODEL para ver se eles já tinham mais detalhes. Eles informaram o seguinte, que realmente a ideia é ter os dois ônibus, um fechado e um aberto, rodando pela cidade a partir de novembro, dezembro, junto com as comemorações de Natal, aproveitando o movimento que deve ser grande nessa época. E depois, né, isso seria um projeto piloto. A partir do primeiro semestre do ano que vem, esses ônibus passariam a compor roteiros turísticos, city tours, aqui dentro de Londrina. As rotas ainda não estão definidas. A gente sabe, Alberto, que Londrina não tem tantos atrativos conhecidos, né, como essas outras cidades que eu mencionei, mas eu já consigo imaginar esse ônibus londrino passando ali na passarela dos ingleses, ali perto do Parque Ney Braga. O pessoal vai querer tirar bastante foto. Para se visitar, e tomara que seja realmente um projeto que saia logo, logo do papel. Obrigado aí a Vanessa mais uma vez ao vivo no nosso Meio Dia Paraná.
Mais notícias agora das atividades deste 7 de setembro. Pela manhã tivemos mobilizações populares. Devido à chuva, a caminhada do Grito dos Excluídos foi cancelada e deu lugar a uma manifestação no Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz, na Zona Norte. O tema do ato deste ano é Brasil, 200 anos de independência para quem? Teve café da manhã solidário e os participantes levaram cartazes pedindo emprego, dignidade, respeito aos imigrantes, políticas de inclusão e o fim do racismo e do preconceito. O Grito dos Excluídos é organizado pela CNBB e movimentos sociais. Também tivemos mobilização em pontos do centro de Londrina. O plano inicial dos organizadores era fazer o percurso de moto, mas com a chuva, muita gente acabou indo de carro. A manifestação com carros, motos e um veículo de som partiu da região da Prefeitura e percorreu avenidas como a Duque de Caxias, Leste-Oeste e Tiradentes. Muitos participantes levaram bandeiras do Brasil. Houve buzinaço em vários pontos durante a mobilização, que terminou agora há pouco no Parque de Exposições Ney Braga. Imagens ao vivo de Londrina, ainda com muitas nuvens nesse comecinho de tarde, a temperatura segue na marca dos 18 graus. Agora, conferindo os próximos dias, está aqui comigo. Quinta-feira, o sol volta a predominar com mínima de 14 e máxima de 30. Na sexta, sol também com máxima de 32 graus. Já no sábado, áreas de instabilidade em Londrina e região, com pancadas isoladas de chuva, mas mesmo assim temperaturas chegando aos 30 graus. Situação para Londrina e também para nossa região ao longo dos próximos dias. Agora há pouco a Catherine comentava sobre a questão da segurança na rua Sergipe. A PM informou que a maioria dos furtos e vandalismo tem ocorrido durante a madrugada e ressaltou a importância dos comerciantes fazerem um registro dessas ocorrências para que seja feito o patrulhamento no momento em que ocorrem esses crimes e que a partir dos boletins de ocorrência serão feitos levantamentos e organizadas operações para o combate à criminalidade. A PM disse também que o policiamento tem sido reforçado na região central da cidade e nos locais com maior índice de ocorrência. É isso, Meio Dia Paraná vai ficando por aqui, está chegando o Globo Esporte. Uma ótima tarde para você e até mais! Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.